Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje, domingo, dia 29 de setembro de 2024. Nós continuamos com o nosso tema, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Hoje nós estamos fechando esse trimestre, que é o terceiro trimestre de 2024. Estamos fechando com chave de ouro, estamos terminando o livro de Esther. Esther, a portadora das boas novas, tá certo? Então, esse vídeo é gravado, nós não estamos ao vivo nesse momento, né? Mas você pode curtir, compartilhar, faz os seus comentários, tá certo? E vamos para frente. Esther, a portadora das boas novas. Texto áureo. E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. Na semana passada você viu que Amã foi humilhado e Mardoqueu foi exaltado. E agora nós vamos ver o desfecho dessa história fantástica que é o livro, que é contada no livro de Esther. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Aí, como a introdução desta última lição, sugerimos que você preste bastante atenção, porque nós vamos fazer uma pequena revisão a partir de uma comparação entre Ruth e Esther, né? Ao longo desse trimestre estudamos dois livros bíblicos que levam o nome de duas mulheres importantes na história da salvação. Essas duas mulheres cumpriram papéis relevantes na história de tão grande salvação revelada em Cristo Jesus. Em seguida, nós vamos te informar que a última lição do trimestre aborda o grande livramento que Deus deu ao seu povo, garantindo assim o percurso da história, do histórico de salvação. Lida a introdução, vamos para a apresentação desta lição maravilhosa. Objetivos. 1. Explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. 2. Discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. 3. Conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Motivação. Muitos desejam honras e até mesmo riquezas como inspiração em personagens como Esther e Mardoqueu. Entretanto, poucos estão dispostos a pagar o preço alto de chegar aonde Deus deseja que nos encontremos. Por exemplo, Mardoqueu, exaltado pelo rei, o serviu fielmente por longos anos e, ao mesmo tempo, suportou o ódio e a soberba de Amã. Quem está disposto a desenvolver essa maturidade no contexto do mundo moderno? Essa é uma pergunta que nós fazemos a você, tá certo? Para concluir esta lição, nós vamos ver, vamos correlacionar o estabelecimento da festa de Purim com a necessidade de marcarmos em nossa memória as ações de Deus ao longo de nossa vida. Então nós vamos usar aqui só vamos comentar mesmo a respeito de Purim, né? Vamos relacionar as palavras memória e providência, que são duas palavras-chave em Purim. Purim foi o ato de libertação, de livramento dos judeus
por ocasião do reinado de Assuero. Em seguida, nós vamos ver. Eu não sei se vocês estão acostumados a comemorar essas festas, né? Algumas festas. Tem muitas festas no Brasil, mas as festas judaicas, basicamente elas são exclusivas, né, do judaísmo. Temos as nossas colônias judaicas no Brasil, eles comemoram todas essas festas, né? As primícias, o Purim, a Páscoa, essa coisa toda, né? Mas nós cristãos, assim, que não estamos diretamente relacionados com o judaísmo, nós sabemos muito pouco, alguns de nós, né? Como é o meu caso, tá certo? E para concluir, nós vamos explicar para você que nós devemos aplicar essa lição quando Deus intervém na história com frequência. Ele intervém sempre, né? Ele está sempre interferindo na história do mundo, da humanidade. Ele trabalha com a participação humana para realizar seus propósitos. Que nos achemos fiéis e sensíveis para ser instrumentos de Deus, para que sua vontade se cumpra na vida de alguém. Então você precisa se colocar diante de Deus como instrumento que leva sons, leva ações, leva refrigério às pessoas, tá certo? Nós temos como base para esse estudo, né, a revista Ensinar Cristão, e vale a pena conhecer essa revista que traz reportagens, artigos, entrevistas e subsídios de apoio a lições bíblicas para adultos. Nós estamos na edição 98 e a base para esse estudo de hoje está na página 42. Revista Ensinar Cristão é publicada através da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Você encontrará um subsídio especial para esta lição. Auxílios especiais, né? Ao final do tópico você encontrará auxílios que darão suporte na preparação da aula. Primeiro, o texto que revogasse a maldade. Ao final do segundo tópico, nós vamos aprofundar a reflexão a respeito do concreto, desculpa, eu sou ruim para ler, né? Toda vez eu tenho que falar isso, a respeito do decreto que garantisse o direito de defesa dos judeus. Segundo, o texto Purim, localizado depois do terceiro tópico, aprofunda o estabelecimento da festa de Purim como memorial ao povo judeu. Introdução. Continuo lendo, tá? Não me leve a mal não, mas tem coisa aqui que a gente tem que ler. O drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas, e Esté agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Certo? Vai pensando aí na palavra-chave de hoje, que aí eu quero que você coloque aí nos comentários, né? Mas se bem que hoje nós não estamos ao vivo, né, nem vai dar para eu te dar um feedback. Mas tudo bem, a palavra-chave de hoje é a palavra composta boas novas. Boas novas. Devemos cuidar para não difundir o milênio, ou para não confundir o milênio com o estado eterno. O milênio, ele caracteriza, o estado eterno caracteriza a eternidade sem fim, em que passaremos com Deus. E o milênio é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra.
tá bom? Essa explicação aqui. Então nós já vamos entrar agora na lição propriamente dita. Tópico de número 1. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Primeiro, a humildade de Esther em sua súplica. Vocês podem ver aqui que Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto digitado por Amã e assinado com o seu anel. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente e com toda a humildade, Esther suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, por exemplo, mas que não poderia revogar um decreto assinado. Você pode conferir isso daí lá em Esther 8:7-8. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Josué 1, do 3 ao 9, você pode ver essa afirmativa. Porque o que acontece? Você confiar em Deus não é você deitar em berço esplêndido e esperar que as coisas aconteçam, não. Você confiar em Deus é você acreditar que você, com Deus, você é capaz. E você corre atrás daquilo que você quer, daquilo que você necessita, tá certo? Milagres acontecem, mas os milagres eles só são feitos fora da esfera da possibilidade humana. Quando é possível você resolver, Deus não opera milagre. Os milagres são para as coisas impossíveis, tá certo? Então levanta dessa cadeira aí, levanta dessa rede, dessa cama e mãos à obra. Vamos trabalhar, vamos prosperar, vamos progredir, Deus conta conosco para levar a cabo as missões do reino aqui na terra. Segundo, segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero havia um limite para as suas ações. O império da lei dos Medos e dos Persas, Dario, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Daniel 6, do 8 e o 15. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Romanos 13, versículo 1. Jesus deu-nos exemplo em Mateus 22, do 17 ao 21. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico sob uma Constituição que a todos vincula. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pelas autoridades de nosso país. Paulo recomenda a Timóteo que faça isso. Na primeira carta, capítulo 2, versículos 1 e 2. Orar pelas autoridades e fazer a nossa parte, pagando os nossos impostos e evitando cometer infrações ou delitos, tá certo? Terceiro,
o direito de defesa. Assuero não podia revogar o seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contraordem que permitia aos judeus exercerem o seu direito de defesa diante de seus inimigos, no dia assinalado no decreto anterior. Está escrito em Ester 8, do 8 ao 13. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Ester 8, 11, 13, 9, 1, 2 e 5. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus. Ester 8,17. Ou seja, algumas pessoas se converteram ao judaísmo para evitar de ser morto na revanche judaica, né? No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Os judeus se assenhorearam deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Ester 9, do 1 ao 4. Somente na cidade de Suzã, capital, foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75.000 em todo o reino da Pérsia. Ester 9, do 11 ao 16. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Ester 9, 15. Então, o que acontece? Quando há uma ordem injusta, uma ordem impensada, e não se pode revogar essa ordem, deve-se dar uma contraordem que possa suprir a possibilidade de os interessados reverterem a situação. Foi o que aconteceu. Porque os judeus eles estavam impossibilitados de se defender. Mas aí o que acontece? Com o decreto do rei, a maioria das pessoas, principalmente os nobres, eles falaram: eu não vou me envolver com uma situação dessa, quando o próprio rei os dá o direito de defesa. Então, em vez de partir para cima desse povo, nós vamos apoiá-los e vamos assessorá-los para que eles possam, de fato, conseguir sobreviver. Então, Deus ele age no impossível. Na hora que o homem se mostra incompetente, incapaz de realizar os seus feitos, confiando em Deus, Deus entra em ação naquele caso específico. Então a rainha Ester, ela suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa. Segurança jurídica é quando o cidadão comum, ou até mesmo os nobres, os políticos, as autoridades, seguem a Constituição e os ditames e as regras do seu país. Então, quando existe esta preocupação em seguir as leis, as regras, as normas, os códigos existentes, então há segurança jurídica. Se você é inocente, você vai para o júri com certeza de que você será absolvido. E se você, mesmo culpado, você tem algum atenuante, você vai com certeza que a sua pena será reduzida, porque existe segurança jurídica, existe a observação das leis. Então, como sugere o comentarista, oremos pelas autoridades constituídas, os três poderes da República, sejam eles executivo, legislativo e judiciário. Aquelas pessoas estão ali com a permissão de Deus. Os deputados e senadores estão ali mediante o nosso voto. O presidente da República também. Os juízes, os ministros, eles estão ali, são nossos representantes. Por quê? Porque eles foram indicados pela autoridade a qual nós elegemos. Então não há o que questionar, não há o que reclamar.
há o que se pedir a Deus que abra o coração dessas autoridades e que elas realmente nos proporcionem a segurança jurídica da qual nós necessitamos. Segundo tópico, a rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. Primeiro, a comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Amã havia lançado sorte, que da língua da época é pur, então pur, sorte, e para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao seu povo judeu, ao povo judeu. Esté 9, do 20 ao 28. Segundo, a carta e o decreto de Esté. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esté e o primo escreveram uma segunda carta confirmando a instituição da festa de Purim com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esté se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. Esté 9:32. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Então, a caneta de Esté, a pena de Esté, fez toda a diferença. A caneta certa, na mão certa, na hora certa, sempre surte o efeito certo. Terceiro, a exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esté. Até a denúncia dos malfeitos de Amã, Esté 8:1, diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esté revelou que ele era seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esté o pôs sobre a casa do Agagita, de Amã. Esté 8:2. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. Esté 10:3. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Então vocês vejam aqui, você que é funcionário público, civil ou militar, você que é político, se Deus permitiu que você estivesse nesse local, ocupando esta cadeira, recebendo esse título, recebendo essa autoridade, então se Deus permitiu, ou se o próprio Deus te colocou aí, não é à toa, é para você fazer acontecer o direito, para você fazer acontecer a segurança jurídica, e garantir à nação ou à sua população local o direito, os direitos constitucionais, os direitos legais. Você, político, você, autoridade civil, militar, eclesiástica, você foi instituído por Deus para garantir a segurança jurídica e o direito do cidadão comum
aquele que paga os impostos de onde advém o nosso salário. Digo isso porque eu também sou funcionário público. Então, o povo é que paga o nosso salário através dos seus impostos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, a rainha Esté emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem simplesmente o direito de defesa. Aí, como esse direito de defesa ele veio endossado pela rainha e pelo próprio Deus que o determinou, então aqueles judeus eles ganharam algo mais, uma força, uma coragem, uma autoestima fora do normal, fora do comum, e ainda ganharam o apoio dos nobres, fazendeiros, comerciantes, pessoas que não queriam ficar de mal com a rainha, né, e muito menos com o rei. Então garantiram a vitória do povo judeu. Terceiro e último tópico. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Aquela velha história da mulher objeto, mulher que estava atrás do marido, que seguia os passos do marido, essa história ela evoluiu. Hoje não existe mais diferença de comportamento, não existe mais diferença de responsabilidade. Existe a diferença apenas da missão. E é por isso que o apóstolo Pedro, quando ele falou do casamento, ele falou da submissão. Ou seja, uma missão com menos responsabilidade, mas com o mesmo valor. Então, hoje em dia está tudo equiparado, né? Existem mulheres que ocupam o lugar de pai e mãe ao mesmo tempo, né? Mulheres que prosperaram, mulheres que sabem muito bem governar o país, governar o município, o estado. Então isso independe do sexo, isso depende de competência, certo? E ambos podemos ser competentes, tanto homens quanto mulheres. No terceiro tópico, então, nós vamos ver a mulher chamada por Deus para ser relevante no mundo. Primeiro, uma mulher notável. Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa, inversão de papéis. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que ele havia criado como filha. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti. A firmeza moral de Esté fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Então, mulher cristã, fica aí para você a dica, fica o conselho. Seja uma mulher virtuosa, assim como o rei Salomão comentou no livro de Provérbios, se não me falha a memória, capítulo 30, né? Então não é você querer usurpar o direito do homem, é você conquistar o seu próprio direito, porque você os tem. As mulheres não sabiam dos direitos que tinham, né? A velha história do elefante adulto que foi domado desde pequeno, amarrado o pé no tronco, né? E ele cresceu com aquele pé amarrado por uma corrente. Desculpa. Chega o ponto que quando adulto bastava se amarrar uma corda, uma fita, qualquer coisa no pé dele, e ele ficava quieto ali, ele não tentava romper aquela cadeia. Então, quando a mulher descobriu que ela tem valores tanto quanto o homem, então a situação mudou. Hoje nós temos condições de ter um país muito mais próspero, cidades, comunidades muito mais bem desenvolvidas, porque a mulher
ela é dotada de uma inteligência muito grande. Muitas mulheres elas superam em muito a maioria dos homens. Elas pensam, elas têm a cabeça no lugar, elas agem com o coração quando isso é necessário, mas elas também agem com a cabeça quando lhes é exigido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje em dia nós não prosperamos muitas vezes porque somos relaxados, mas o casal, quando ele leva a sério as ordenanças divinas e vive em comunhão, marido e mulher, e os filhos e Deus, então a família prospera, e prosperando a família, prospera a sociedade, prosperando a sociedade, prospera a nação. Segundo, a banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais, como a tal guerra dos sexos, que visa instilar o ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea com instituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Você pode ver Gênesis capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículos 15 ao 18. E no final ele julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que ele mesmo estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismos e ideologias sexuais. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Então você, mulher com baixo autoestima, levanta. Você é especial. Você não é igual ao homem. O homem também não é igual a você. Mas homens e mulheres somos equivalentes. E em Deus nós temos os mesmos valores. Não há essa discriminação, essa diferenciação de valores. Há diferenciação de, digamos assim, de tarefas. Por exemplo, a tarefa natural, biológica de gerar filhos, né? de ganhar neném, é da mulher. O homem não pode substituí-la. Mas tem muitas outras coisas que podem sim ser substituídas. Eu passei por um período, estou passando ainda, nós estamos no segundo mês de uma cirurgia da minha esposa, onde ela ficou impedida de fazer qualquer esforço físico durante pelo menos 30 dias. E eu já estendi isso por 60 e eu aprendi muita coisa. Coisas que eu não sabia fazer até essa idade, eu aprendi. Cuidar da casa, lavar roupa, fazer comida, lavar a louça. A gente aprende essas tarefas, elas sempre foram delegadas à mulher, mas eu não vejo que tem que ser sempre assim não. Aí depende das circunstâncias, né? E a mulher que trabalha fora, como é que a gente vai fazer? Se ela sai de casa de madrugada, chega à noite, como é que essa mulher vai aguentar desenvolver sozinha todas as tarefas de casa? Então cabe a nós, maridos, né, companheiros, dar esta mão amiga e quebrar esse preconceito de que cozinha é coisa de mulher, louça, roupa, não, é coisa de quem tem responsabilidade, tá certo? Eu aprendi muito, graças a Deus, antes tarde do que nunca, né? Por isso, chama homens, né? Deus chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Para finalizarmos, nós vamos ver o terceiro ponto do último tópico, o contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exercem papéis importantes em toda a história da igreja, tais como
Catarina Vambora, Susana Wesley, Sarah Kelly, Corey Timbun e Ruth Graham. No contexto assembleano, essas mulheres estão inseridas no contexto assembleano, que é de onde vem aqui os nossos comentários, né? Celina Martins Albuquerque, Lina Nilstra, Zélia Brito, Frida Wingren, Signe Kerson, Elizabeth Nordlund, nome difícil, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras mulheres, muitas mulheres notáveis permaneceram em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Isso aqui é um contexto específico da Assembleia de Deus, da qual eu não faço parte, mas a qual eu admiro muito. Já fui membro das duas assembleias mais notáveis, mais importantes, a Missão e a Madureira. Já fiz parte das duas e eu tenho muito a agradecer a esses dois ministérios que me ajudaram muito no meu crescimento, assim também como a Casa da Bênção, Tabernáculo Evangélico de Jesus, foi uma mão na roda para mim, me ajudou muito até eu chegar hoje onde eu estou conseguindo chegar, dirigir o meu próprio ministério com a ajuda de Deus e dos irmãos. Então vamos ver aqui, resumindo o tópico de número 3, a firmeza moral da Rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã do século XXI e de qualquer época, Auxílio bíblico, auxílio bibliológico. Vamos ver aqui, Mardoqueu, ele estabeleceu o Purim, estabeleceu essa festa de Purim, e uma festividade de 2 dias que comemorava a maneira como Deus havia salvado o seu povo do terrível plano de Amã de aniquilar a raça dos judeus. Primeiro, a festa recebeu o nome de Purim em referência à maneira como Amã usou pur, do hebraico sorte, porção, como se lançasse dados ou sortes, num jogo, para determinar o dia em que os judeus deveriam ser destruídos. Veja Esther 3:7, nota 2. Purim nos lembra que Deus pode anular os planos e as circunstâncias das pessoas. Os seus atos não são aleatórios, nem sem propósito. Então Deus ele não joga, Deus ele não lança sorte, não. Deus ele tem propósito, tem projetos e tem atitudes. O povo de Deus nunca deve se considerar vítima, desamparada ou impotente do destino ou do acaso. Em vez disso, eles devem ser fortes na fé de Deus, que Deus tem um plano significativo para cada vida. Um propósito que se encaixa perfeitamente no objetivo supremo de salvar as pessoas e de trazê-las a um relacionamento pessoal com Deus. Devemos assumir uma posição de defesa de Deus, como fizeram Mardoqueu e Esther. Esse comentário vem da Bíblia de Estudos Pentecostal, edição global, Rio de Janeiro, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 2004, página 846, são os créditos. Conclusão. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo.
Que Deus te abençoe. Receba o meu forte abraço. Você que está assistindo agora, você que está assistindo de novo, né? Receba o meu bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai, a paz de Deus, a paz de Cristo, que Deus continue iluminando o teu caminho e te fazendo crescer em graça e conhecimento. A paz do Senhor Jesus para todos. Até breve, até o próximo domingo, onde nós estaremos trazendo para vocês a primeira lição do último trimestre de 2024. Eu já vou passar para você aqui as coordenadas. Nós estaremos estudando mais uma revista. Estou aguardando o sistema carregar aqui para eu passar para vocês. Então nós vamos estudar as promessas de Deus. Confie e vive as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então nós vamos tratar das promessas de Deus no próximo trimestre. Eu aguardo vocês com muita ansiedade. Eu amo vocês, eu gosto da vossa companhia. Compartilhe, curte as nossas lives, nossos estudos bíblicos. E você que mora no condomínio residencial Asa Branca, compareça ao nosso salão de cultos. Nós temos culto de ensino na quarta-feira, a partir das 19h30, e o culto da família, onde nós louvamos a Deus, damos testemunho das bênçãos de Deus e temos sempre uma palavra, um sermão preparado de acordo com a vontade de Deus. Então, compareça. O nosso salão de cultos está localizado no comércio local, aqui no condomínio residencial Asa Branca. Fica próximo da CCB, Congregação Cristã no Brasil, de um lado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia fica no centro e o Ministério Apologético Boas Novas fica do outro lado, na outra esquina com a Asa Lanches, da nossa amiga muito querida Eliana. Que Deus abençoe a sua vida, e quando você puder, você tiver a disponibilidade, vai lá na Asa Lanches, né, da nossa amiga Eliana. Lanche gostoso e barato, viu? Eu já estive lá por 3 vezes, né? Vou ter até que dar uma parada, viu, Eliana? Porque senão eu vou acabar zerando as minhas caminhadas, né? Mas que Deus abençoe Condomínio Asa Branca, que Deus abençoe Distrito Federal, Brasil, todas as nações. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau!